Boa noite, Brasília. Boa noite, em Goiânia. Boa noite, pessoal da TV Ibis. Estamos iniciando mais uma aula. Lembrando a todos que as aulas passadas que ainda não estão no site, porque devido aos meninos terem viajado, e eles tiveram a missão de comprar uns aparelhos fora, e agora que eles chegaram, então estão colocando em dia, logo essa semana, as aulas que estão faltando vão estar já no site, vão estar já disponibilizadas, né, no Face, para aqueles que não assistiram ainda possam assistir. Muito bem, hoje nós vamos dar continuidade. Semana passada nós fizemos um levantamento geral do que a gente havia falado, e hoje nós vamos dar continuidade sobre os relacionamentos e a reencarnação. E vamos falar também um pouco sobre o relacionamento além-túmulo, ou seja, o relacionamento além-túmulo também continua. A vida continua da mesma forma. Então nós vamos falar um pouco sobre isso e depois vamos entrar também na parte dos complexos, dos problemas que afetam os relacionamentos. Então hoje a nossa tarefa vai ser essa. Lembrando, inclusive, que nós estamos na campanha, né, para a construção da TV Ibis, a parte dela, fazê-la em Brasília, e estamos também convocando aqueles amigos, as pessoas interessadas, pessoas que estão conosco, as pessoas que sempre estiverem, aqueles que também quiserem e que têm experiência na área de TV, têm experiência na área de comunicação. Nós estamos precisando de auxílio, de ajuda, para que a gente possa crescer nesse campo e ter uma condição de apresentar um trabalho melhor. Então, todos aqueles que nos ouvem, que participam conosco, que têm essa especialidade, nós estamos aí prontos para receber a assessoria, para que a gente possa crescer nessa área. Então vamos dar início fazendo a nossa prece, pedindo ao Andrezinho para fazer a prece para nós, e vamos iniciar o nosso trabalho. Brasília, está escutando bem? Escutando bem, André. Então vamos fechar os nossos olhos, mentalizar a figura de Jesus. Cristo Senhor, nós te rogamos, Mestre, que a tua graça possa descer até nós. Envolver as nossas mentes, os nossos corações. Nos auxilia, Senhor Jesus, no entendimento da aula de hoje. Muito obrigado, Cristo, por tudo. Que assim seja. Lembra que nós tínhamos falado aqui que no passado reencarnatório, na hora que a gente reencontra a pessoa do passado reencarnatório, todo aquele conteúdo que deu início ao relacionamento passado retorna. Por isso que mesmo quando o casamento é kármico, é possível as pessoas se encontrarem e ter um campo de afeto, né? Então nós mostramos aqui a questão da espiral do tempo. O tempo, como o espaço, é uma espiral, né? Então eu estou aqui na reencarnação atual. Nesse momento aqui, ó, é um momento semelhante que eu encontrei no passado. Então nós vamos começar não do ponto final, onde o relacionamento terminou. Nós vamos começar no ponto inicial. Então todo esse conteúdo aqui retorna no hoje. Esse conteúdo que retorna faz com que a gente restabeleça o laço afetivo, entre na fase de enamoramento, entre na fase de aproximação, e a partir daí o relacionamento vem. E aí todo o conteúdo que estava aqui no passado reencarnatório, ele vai migrar em tendência, vai migrar para o hoje. Então, à medida, por exemplo, vamos supor que nós começamos a desenvolver imagem, e essa imagem nós desenvolvendo imagem de dissonâncias, de briga, de confusão. Essas imagens do passado vão refortalecer aqui, ó, a partir do campo do sentimento. Lembra que nós não lembramos do fato reencarnatório, mas nós recordamos pelo campo do sentimento todas as reencarnações. Nós não lembramos do fato, nós não lembramos das datas, nós não lembramos daquilo que a gente vivenciou. Como a gente não lembra da própria vida, você pode olhar que o próprio cérebro não lembra. Se você for pegar e for contar a sua vida desde o dia que você nasceu, você vai ver a quantidade de lacuna que teve. Se perguntar para você assim, onde você estava o ano passado nessa data, se não aconteceu alguma coisa importante, você não sabe. Não, eu lembro que nessa data aconteceu isso. Aí, como aconteceu algo importante, você vincula a data a esse algo importante. Agora, caso contrário, se perguntar onde você estava há 3 anos atrás, nesse horário, você não sabe nunca. Olha, se você não tem memória para a vida presente, você imaginou, então, você
conseguir trazer a memória de toda uma vida passada. Então você não traz a vida, mas você traz o sentimento. Você traz a tendência. Você traz o conteúdo, como se fosse um conteúdo automático, instintivo, que você arquivou na vida passada. Então é por isso que começa de novo na fase de enamoramento, e à medida que vai, é aquela engrenagem que nós mostramos. A engrenagem vai entrando, vai pifando. E as imagens vêm do passado. E você vai ter de dar continuidade nessa imagem a partir do conteúdo passado atual que você vai ter de trabalhar. Se você, como nós mostramos aqui, numa escada, né? Lembra daquela escadinha que nós mostramos? Se você começar a trabalhar aqui e descer, você vai descer para os conteúdos aqui. Se você fizer um esforço criativo junto com a pessoa e subir, então, consequentemente, você começa a transformação de todo esse conteúdo. E não adianta, o conteúdo não trabalhado hoje vai ter de ser trabalhado amanhã. O conteúdo não trabalhado amanhã vai ter de ser trabalhado sempre, não tem como. Nós temos de harmonizar com todas as pessoas e todas as pessoas têm de ser envoltas pelo nosso amor. Tá claro? Então não tem como. Esse é o processo que todos nós estamos submetidos. Lembra aquilo que a gente sempre fala, o amor é inclusivo, ele não exclui. Vamos lá? Voltamos à imagem. Muito bem. Então, como diz Emmanuel no livro Vida e Sexo, os princípios kármicos desenovelam-se com as horas. Eu gosto muito bacana disso. Olha, é um novelo, né? Que é uma espiral, igual eu estou apresentando aqui. Então, esse novelo vai, pouco a pouco, você vai puxando o fio e desnovelando. Então, aquele conteúdo que estava lá vai aparecer no sentimento. Então, vamos supor que tinha conteúdo de aversão, conteúdo de raiva. Esse conteúdo começa a aparecer mais constantemente. Conteúdo de briga. As brigas vão começar a se tornarem mais frequentes. Porque o conteúdo do passado vai se desdobrar. É como se nós pegássemos um novelo e estivesse retirando esse novelo. Então é o que a Emmanuel fala, ó. O conteúdo então vai se desenovelar. Provas, tentações, crises salvadoras ou situações expiatórias surgem na ocasião exata. Por que é exata? Porque nós vamos pegar numa espiral maior a espiral anterior. Isso se houve uma evolução real, porque se não houve, é quase repetição. Aquilo que nós já mostramos aqui. Vamos mostrar uma espiral de repetição. Vamos lá. Vamos supor que no passado, olha aqui, você e o relacionamento só tenha feito isso, ó. Ou seja, aqui vocês encontraram. E na hora que segue aqui, como o desenvolvimento foi pequeno, repara como vai ser quase uma repetição. Diferente se vocês já estão num processo assim, ó. Já está numa oitava superior, você já está numa abertura superior. Se você não está, é quase uma repetição. Então você imaginou quantos relacionamentos nós temos que se repetem, se reestruturam à semelhança das vidas passadas. E como é importante a gente ter isso em mente, para que a gente possa mudar essa conduta e abrindo essa espiral. Agora você imagina, vamos supor, por exemplo, que nessa espiral maior aqui você volta na outra existência. Olha que beleza que ela já vai estar. Então, quanto mais for abrindo essa espiral, maior o conteúdo e maior o desenvolvimento. E que é exatamente o campo da harmonia. Entendeu? Ok. Pessoal da TVI, se tiver alguma pergunta, por favor. Provas, tentações, crises salvadoras ou situações expiratórias surgem na ocasião exata, na ordem que se nos recapitulam oportunidades. Na ordem. Você entendeu por causa da espiral? Por isso que vem na ordem. Então vamos supor, por exemplo, que em vida passada, no momento que vocês tiveram uma prova difícil, jogou culpa um no outro. Essa prova difícil vai voltar. Entendido? Então vai abrindo. É como se fosse um novelo. Recapitula oportunidades e experiências. Qual ocorre a semente que, devidamente plantada, oferece o fruto em tempo certo. Ou seja, sempre um tempo certo por causa da espiral do tempo
e da repetição, da recapitulação que nós estamos. Então, sempre você faz esse processo. E como é que é o processo reencarnatório? Ele é o seguinte, ó. Vamos lá para a gente poder entender. Vamos trabalhar com densidade vibratória, tá bom? Então aqui essa espiral está representando os séculos. Então, aqui é a Idade da Pedra, vamos supor, né? Aqui é a civilização egípcia, civilização judaica, o passado reencarnatório. Ora, então para que você avance, você tem de voltar ao passado, recuperando o que ficou no passado. Porque os erros do passado funcionam como um peso, funciona como uma âncora no mar da vida. Então você vai andando, espiritualmente você vai evoluindo, você está no plano espiritual evoluindo, você está aprendendo. Daqui a pouco você fica preso ao seu passado. Você olha para ele e fala assim, gente, eu tenho de voltar. E vou tentar voltar e recuperar esse período aqui. Vamos supor que esse período aqui seja 800 a.C. Tá bom? Aí você vai voltar e vai pegar esse período de 800 a.C. em diante e tentar fazer uma reencarnação que os fatos que você não conseguiu superar possa ser recuperado. Aí faz um planejamento familiar. Todo mundo que está em volta naquele período, todas as pessoas que estão em volta do período vão vir na forma de amigo, na forma de companheiro, na forma de pai, na forma de mãe, e fazem um projeto coletivo do mesmo grupo. E aquele grupo encarna. Por isso que quando você vai ler Nosso Lar, está lá a história da Dona Laura. Dona Laura, quando ela vai voltar, ela faz uma recordação apenas de 400 anos. Então aquilo que aconteceu naqueles 400 anos é o que vai ser agrupado em forma de síntese na reencarnação dela. As pessoas que ela vai relacionar, as pessoas que ela vai ter afeto, as pessoas que ela vai receber como filho, vão ser dentro daquela estrutura dos 400 anos. Entendido? Por isso que é recapitulação, por isso que retorna, porque você vai fazer um trabalho de limpeza, vamos dizer assim, entre aspas, de todo aquele período passado. Por isso que fala que é karma, aquilo que eu sempre falei aqui, karma não é determinismo. Karma é, meu filho, faça de novo e faça melhor. Ou seja, karma é a oportunidade de fazer melhor. A palavra karma significa ação, ou seja, faça uma ação melhor do que foi feito no passado. E aí, aquele grupo familiar que está envolto nessa história, então está aqui o grupo familiar, né? Várias pessoas fazem um projeto comum e retornam. Aí faz um projeto familiar. Vamos supor que a família, lá no passado, foi extremamente rica e usou esse recurso para massacrar os outros, para explorar os outros, para escravizar os outros. Então vamos bolar um mecanismo de redenção agora, auxiliando as pessoas. Então a família vai vir, vai se unir na formação de uma ONG, vai unir na formação de um trabalho social, vai unir na conduta de levar para as pessoas a libertação de consciência, vai se unir numa série de projetos. Entendido? E aí aquelas pessoas que também estão no campo distônico dentro da família e dentro do relacionamento vão vir como esposa, filho, filha, mãe, pai, parentes. Então você imagina a carga psíquica que significa uma família. E aí todo mundo trabalhando para aperfeiçoar. Se todo mundo trabalha bem, sai dessa vida com melhores condições. As imagens desenvolvidas vão ser muito mais amplas, preparando para o porvir. Por isso que as famílias continuam unidas no plano espiritual. Por isso que acontecem os relacionamentos, porque vai continuar dentro da mesma estrutura de evolução, de transformação, de enriquecimento. Ok? Deu para entender? Pessoal da TV, ok? Pessoal de Brasília, tudo bem? Próximo slide. Vamos lá. Os afetos no além-túmulo. É uma pergunta que a gente faz, por exemplo, como é que é o relacionamento no plano espiritual? Continua? Se eu sou casado aqui,
continua no plano espiritual? Aquela antiga frase, até que a morte vos separe, separa mesmo? Né? Ou os relacionamentos também continuam no plano espiritual? Quando a gente lê Nosso Lar, nós vamos ver lá o caso de Tobias. Lembra de Tobias? Que ele tem duas esposas. A primeira esposa e a segunda que morava com ele na mesma casa no plano espiritual. E ali André Luiz tece um pouco desse comentário. Nós também pegamos algumas coisas de André Luiz, vamos lá? Para a gente conversar. Está no livro A Vida Continua. Ribas é um personagem desse livro. Então vamos ver, nessa conversa aqui, ela é interessante porque ela fala sobre isso. A união conjugal de duas criaturas que se amam, quando interrompida pela morte no mundo, pode ser reatada aqui? Ribas expressivo. Perfeitamente. Se os cônjuges realmente se amam. Ou seja, se tiver um amor real, ela pode continuar no plano espiritual. Certo? Você pode continuar naquele ponto onde foi abandonado aqui na Terra, você reencontra e inicia o mesmo campo de família. Ok? É o mesmo relacionamento. E quanto isso não acontece? Aquele que ama sinceramente continua trabalhando neste lado da vida pelo outro, que não lhe guarda na Terra a mesma altura de sentimento, aprimorando a obra do amor em outros aspectos, que não o da afetividade esponsalite. Ou seja, já que não houve a continuidade do afeto, ele vai trabalhar como amigo, vai trabalhar como irmão, vai trabalhar como companheiro, e não mais dentro do laço ou da estrutura de um afeto solidificado nas duas pessoas. Mas vai transformar aquele laço de afeto num novo tipo de laço. Próximo. Instrutor Ribas. Qual se verifica no caso de nossa irmã? Também estou persuadido de que minha esposa espera por mim. Entretanto, se isso não sucede, eu estou persuadido, mas não acredito muito, né? Aí olha bem o que o mentor fala. Se isso não ocorre, e o mentor frisou as palavras com paternal inflexão de bom humor, você, Fantine é quem fez a pergunta, desfrutará, sem dúvida, a possibilidade de auxiliá-la na condição de amigo fraternal. Ou seja, transformação do sentimento. É aquilo que Emmanuel fala lá no livro Vida e Sexo, desvinculação. Isso acontece demais na família. Daqui a pouco nós vamos estudar um pouco sobre o complexo de Édipo e o complexo de Eletra. E muitas vezes mães e pais recebem filhos que são antigos amores, antigas paixões e que levaram a vários erros, a vários sofrimentos. E muitas vezes chega um momento em que vai mudar o papel para que haja uma desvinculação. Quando muda esse papel, muitas vezes começam os complexos, principalmente o complexo de Édipo, chamado complexo de Eletra, segundo Jung, que vai fazer com que o filho e a filha, os dois, né, ficam fixados na mãe ou no pai, gerando um complexo de conduta que daqui a pouco nós vamos estudar. Mas não tem jeito, isso é desvinculação. Então, o que o instrutor está explicando? Que quando um dos cônjuges não ficou na mesma onda amorosa, não abandonou as imagens que estavam sendo desenvolvidas, abriu muitas vezes o campo para outro tipo de relacionamento, que todo mundo tem esse direito, então aquele que vai ao plano espiritual vai ser um amigo fraternal. Um amigo que vai auxiliar. Então vai ter uma desvinculação do campo 2 a 2 para a vinculação num novo tipo de relação. Ok? Deu para entender? Não entendeu, por favor. E nessa hipótese, cabe-me-ia o direito de eleger uma nova companheira na vida nova? Ora, se ela não tem a ligação aqui no plano espiritual, eu poderia então desenvolver um laço afetivo com outra pessoa? É isso que ele está perguntando. E olha aqui o que o instrutor fala. As leis humanas, tanto no plano terrestre quanto aqui, são princípios suscetíveis de alteração. E na essência não afetam as leis divinas. Na moradia dos homens, não existe obrigatoriedade para o estado de viuvez. Conservam-se órfãos de companhia no lar aqueles corações que o desejam. Rompidos os compromissos do casamento com a morte do corpo, o homem ou a mulher permanecem sozinhos quando possuem motivos para isso. Natural aconteça aqui o mesmo.
o homem e a mulher desencarnados guardam insulamento ou não, conforme os propósitos íntimos que alimentem, entendendo-se, porém, que em qualquer posição dispomos de recursos para honorificar o trabalho de edificação do amor puro, que acabará imperando de maneira definitiva em nossas relações uns com os outros. Ou seja, continua até o campo do afeto. Não temos noções ainda muito exatas de como continua a questão afetivo-sexual. Ou seja, a questão sexual, como é que ela continua? Os dados que a espiritualidade oferece para isso são pequenos ainda. Mas a parte afetiva, a convivência amorosa, a convivência entre dois seres, continua da mesma forma no plano espiritual. E da mesma maneira que você pode transformar um afeto terreno num afeto irmão, você pode transformar também no plano espiritual um novo afeto, como você vai ver no livro Entre a Terra e o Céu. Que entre a Terra e o Céu, a vida continua, você vai ver esse processo da união de dois seres no plano espiritual a partir de um processo de viuvez que aconteceu na desencarnação e esse laço vai ser fortificado. Então, consequentemente, os afetos também continuam. Nós não sabíamos ainda, em termos superior, não estou falando a sexualidade no plano inferior, porque essa a gente já tem notícias, né, que a pessoa fica vinculada ao mesmo processo, mas não temos muita informação a respeito da sexualidade no plano espiritual e como é que ela é e como é que ela acontece. Mas sabemos que a união superior e a união afetiva, a união amorosa, os relacionamentos também continuam como acontece aqui na Terra. Próximo. Maurício? Oi. Pergunta. Ok. Boa noite a todos. Estevão, TV Ibis. A pergunta do Raimundo, lá de Cascavel. Ok. Boa noite a todos. Então, Maurício, os sentimentos são mecanismo de relacionamento de imagens? Sim, sem dúvida. O sentimento, vamos voltar aqui, vamos fazer essa pergunta aqui do Raimundo para a gente explicar. O que é uma imagem psíquica? Eu já falei isso aqui, né? Imagem psíquica é um conteúdo consciente, aliado mais o conteúdo inconsciente, aliado ao passado reencarnatório, aliado à figuração arquetípica que o Jung estudou tão bem. Então, em síntese, isso aí é uma imagem psíquica, é a união desses fatores. A sua via final comum vai ser o quê? O campo do sentimento unido ao campo do pensamento, que vai formar uma imagem. A imagem mental, ou como chama André Luiz, o clichê mental, é uma derivação dessa imagem mais ampla, dessa imagem psíquica. Então, o clichê mental é como se fosse a síntese. Tá ok? Como se fosse o processo de síntese daquilo. Então, vamos supor, por exemplo, para a gente poder entender. Vamos pegar uma televisão que transmite vários programas ao mesmo tempo. Então, vamos chamar a imagem que a televisão está emitindo a imagem psíquica. Agora, no aparelho da nossa mente aparece uma imagem só daquilo que a gente faz sintonia. Então, a televisão está mandando, por exemplo, 50 programas. Nós pegamos um programa só. Ok? Entendido aí? Esse é um programa só que está na mente, mas ele representa o conteúdo total. Então, no final, a imagem mental, formada pelo sentimento e o pensamento, representa toda a imagem psíquica. Ok, então? Então, consequentemente, a imagem que se forma aqui, seja ela superior ou seja inferior, sempre é dual. Lembra aquilo que nós já apresentamos aqui? Ó? Ela é sempre dual. O xizinho aqui é a nossa escolha. É esse conteúdo que nós vamos acumulando. Se desenvolve conteúdos superiores, nós então vamos desdobrando cada vez mais conteúdos no sentido superior. Sabendo que é dual, não vai ter jeito de ser puramente superior. Vai ter conflito, vai ter perda, vai ter insegurança, porque é natural qualquer relacionamento. Agora, se eu vou e desenvolvo ao contrário, cada dia mais esse relacionamento vai ficar mais difícil, mais carregado de distonia, mais carregado de situações inquietantes, e eu posso voltar a tomar atitudes piores ou iguais a que eu tomei em vidas passadas.
Então, a nossa imagem mental, o nosso clichê mental, a nossa imagem de pensamento, é a via final comum de toda a imagem psíquica que está dentro de nós. Então, por exemplo, a gente muitas vezes fala assim, não, desde que eu conheci aquela pessoa me tornou melhor. Mas desde que eu conheci aquela pessoa, eu passei a dar valor a coisas que eu não dava. Desde que eu conheci aquela pessoa, eu fiquei mais afetiva, mais compreensiva, eu fiquei mais bondosa. Essas são as imagens. Não, desde que eu conheci aquela pessoa, eu fiquei extremamente vingativa. Eu vivo magoada, a vontade que eu tenho é de esquecer esse mundo. Se eu pudesse explodir esse mundo, eu explodia. E fiquei assim depois que eu te conheci essa pessoa. Entendido? Ou seja, ela está desenvolvendo as imagens no sentido negativo. Todo o conteúdo dela, em vez de elevar, está degradando. Então, na via final comum é como o Raimundo falou. Ou seja, na via final comum, as imagens mento-emocionais são aquelas que vão representar essa imagem psíquica que é muito mais extensa. Entendido, gente? Mais alguma pergunta, Estevão? Pergunta, Brasília, Rodrigo. Rodrigo, tá me ouvindo? Estou ouvindo. A pergunta minha é o seguinte: essas imagens psíquicas que são desenvolvidas, elas sempre devem ser compartilhadas com o casal, ou existem imagens pessoais que a própria pessoa que tem que desenvolver ela antes de ser compartilhada para não estragar a relação ou para não gerar um dano maior? A mesma coisa. Você vai ter de saber como compartilhar. Tem um momento de compartilhar essas imagens, é dessa maneira, tem de ter a prudência dentro do relacionamento. Tem conteúdos que vão ser profundamente individualizados, tem conteúdos que é seu e dela, ou dele, conforme o seu relacionamento, e ao mesmo tempo você vai ter que ter o cuidado para que essas imagens possam ser trabalhadas. Mas lembra, você não pode pegar essas imagens e reprimir. Lembra que a pior posição da vida é a repressão. A segunda pior é a liberação geral. Lembra que nós temos de aplicar o esforço produtivo, o esforço criativo, para transformar os nossos conteúdos em conteúdos evolutivos. Ok? Então, quando eu falo esforço criativo, não quer dizer esse esforço banal, esforço mental. Você cria uma imagem e persegue essa imagem. Não, eu estou falando aquele esforço que você se envolve completamente naquele conteúdo e você procura tanto a parte negativa como positiva, estudando isso e desenvolvendo. É isso que eu chamo de esforço criativo. E não esse esforço banal que você cria uma imagem e passa a perseguir ele. Isso aí é só uma imagem mental que mais cedo ou mais tarde vai implodir. Ok? Mais alguma coisa? Não, sem mais perguntas. Ok. Maurício, pergunta. Ok, o André tem uma pergunta. André de Goiânia. Através dos nossos cursos e dos nossos estudos aqui, a gente aprendeu que a gente ainda está no caminho para aprender a amar. Isso. E quando a gente vê nos livros, quando eles falam da questão do relacionamento após a morte, que o verdadeiro amor... Como é que a gente deve entender isso? Porque a gente ainda está engatinhando no que diz respeito ao amor. A gente ainda não ama, a gente está aprendendo. Isso, mas lembra o seguinte, que os Espíritos nos oferecem o ponto de chegada. Né? É aquilo que eu já falei aqui. Quando Jesus fala de perdão para a alma semelhante à nossa, ele não está falando de ponto de partida. Ele está falando do ponto de chegada. Então, os mentores, quando falam de amor, falam de afeto, nessa estrutura superior, porque cada um vai falar do que tem. Se eles falam dessa forma, porque eles já estão vivendo isso. Então, naturalmente, para nós, é um ponto futuro. Muitas vezes nós estamos aqui ainda, nos instintos, nos afetos, nos sentimentos, né? E ainda não conquistamos o amor. Mas é um ponto futuro, por isso que eles estão falando para a gente. Porque eles nos estão dando o ponto futuro. Não estão dando um ponto de partida. Muitas vezes a gente interpreta o Evangelho como se ele fosse um ponto de partida. Não. Nós ainda estamos longe disso. Nós temos um ponto de chegada. Um ponto ômega. Um ponto à nossa frente. E eles oferecem o caminho para chegar aqui. Mas nós muitas vezes estamos aqui. Então, é sempre assim, né? Os Espíritos oferecem um ponto futuro. Para uns é utopia total. Ele está muito longe ainda, né? Então, na verdade, que Jesus deixou claro, ó, amai-vos uns aos outros como eu vos amei.
Mas como vai ser isso possível? No atual estágio que nós estamos? Mas como eu vos amei. Então isso tem que ser um compromisso de ponto futuro. Ou seja, nós vamos chegar lá, mas não estamos lá. Ok? Próxima. Gente? Vamos lá, próximo. Entretanto, se o matrimônio expiatório ocorre em núpcias secundárias, o cônjuge liberado da veste física, quando se ajuste à feição nobre, frequentemente se coloca a serviço da companheira ou do companheiro na retaguarda, no qual exercita compreensão e amor puro. Então vamos supor, você teve um casamento muito bom, que foi o primeiro casamento. Aí morreu o homem, morreu a mulher, e você casa, e nesse segundo casamento é um casamento que explode em processos provacionais. Explode em distonia. Ora, então o que ele está falando? Aquela pessoa que ficou no plano físico vai receber auxílio do companheiro que continua amando no plano espiritual. Então, tudo é tarefa. Agora a gente entende bem. Muitas vezes aconteceu o segundo casamento para aproveitar, porque a companheira ou o companheiro ia partir mais cedo, pela própria programação feita antes, e trouxe outra alma para ele poder ajustar o caminho. Então, tudo é dentro desse conteúdo coletivo. E aí, a pessoa vai entrar numa fase de prova que vai precisar do companheiro que já desencarnou como auxílio. Está bem claro isso? Estão entendendo? Então vamos. Quanto à reunião no plano espiritual, é razoável se manter aquele que prevaleça a conjugação dos semelhantes no grau mais elevado da escala de afinidades eletivas. Se os viúvos e as viúvas das núpcias efetuadas em grau menor de afinidade demonstram sadia condição de entendimento, são habitualmente conduzidos, depois da morte, ao convívio do casal, restituído à comunhão, defrutando posição análoga dos filhos queridos, junto dos pais terrenos, que por eles se submetem aos mais eloquentes e multifários testemunhos de carinho e sacrifício pessoal, para que atendam dignamente a articulação dos próprios destinos. Então isso aí ele está falando é aquilo que aconteceu com Tobias lá em nosso lar. Tem uma alma de maior afinidade e uma alma de menor afinidade. Quando desencarnam, continuam juntos. Aquela alma de maior afinidade é a alma escolhida para a convivência a dois dentro de um relacionamento a dois, e aquela outra pessoa se transforma numa alma querida, numa alma irmã, numa alma filha, uma alma companheira que vai permanecer ali também continuando o seu processo evolutivo. Está bem claro? Então não há mudança. O que a gente ainda precisa saber é como ocorrem as questões sexuais, se ocorrem da maneira que a gente tem aqui na Terra, ou se existem outros tantos campos, e naturalmente deve existir, porque Emmanuel deixa claro que o atrito celular, pouco a pouco, vai sendo substituído pela noção de trocas afetivas em outro campo. Então nós não sabemos ainda a estrutura sexual no sentido lato. Tem algumas noticinhas muito pequenas. Mas a gente precisa no futuro, quem sabe, né, com novas revelações, a gente entender realmente como é que também fica a questão sexual, além da afetiva. A afetiva a gente já tem vários dados. A sexual temos poucos dados e ainda não dá para a gente formar uma opinião mais ampla. Tá ok? Próximo. André Luiz. Oi. Temos espaço para uma pergunta? Tem sim, pode fazer. A pergunta é da Daniela, de Belo Horizonte. Pois não, Daniela. Crispim, pode-se dizer que amar é decisão? Essa é a primeira pergunta. Pode-se dizer que amar é decisão? Decisão. Isso. Se uma pessoa induz o indivíduo que por muito tempo não despertou nenhum sentimento afetivo por ela, contudo, depois de tanta insistência, pode-se despertar o amor? Ou seria uma indução? Olha aqui. Voltemos aqui. Coloquemos aqui na tela. Vamos lá, meu anjo. Olha aqui, a primeira coisa que a gente tem de entender. Todo amor é uma indução. Porque toda relação afetiva nasce na sedução. Lembra que nós estudamos isso aqui? Toda relação afetiva nasce na sedução e na projeção. Então, toda relação afetiva tem início aí.
Se tem início na projeção e na sedução, todo o processo inicia na indução. Logicamente que quando eu falo em indução, você não vai traduzir isso como hipnose. Você me ama, você me ama. De hoje em diante você vai me amar. Não, mas todo o processo é indutivo. Se todo o processo é indutivo, ele acontece sempre. Agora, lembra que numa relação afetiva, muitas vezes a gente fala assim, não, eu amo para mim e para você. Isso eu já falei aqui várias vezes, isso é mentira. Você quando faz 100%, você fez 50%. Ah, eu amo para mim, não existe eu amar para mim e você, não. Tá claro? Não existe isso. Eu amo 50%, o outro 50% é de você. E quando você fez 100%, você fez 50%. Igual eu falei aqui também na questão da educação. Quando a mãe faz 100%, ela fez 50%. Ela fez o papel de mãe. Ok, então? Então você ama 50-50. Agora vamos supor que na convivência vão brotando imagens que vai assegurando o outro uma questão de amor. Pode acontecer. Agora, a gente não pode achar que, por amar a pessoa, ela vai nos amar. Não. Vocês estão desenvolvendo imagens. Se essas imagens crescerem a ponto do amor chegar a um termo de afetivo mais amplo, muito bem. Se não, vai ser dentro do possível. O que foi possível desenvolver. Tá claro? Não tem como fazer mais que isso. Mas não tem a menor dúvida que existe um processo de indução. Sempre. Vai chegando lá, né? Mais alguma pergunta? Sem mais. Sem mais. Próximo, então. Pessoal, vamos lá. Prestando atenção, vamos lá. Voltemos lá? Não, é aqui. André Luiz, Evolução em Dois Mundos. Contudo, se a desesperação do ciúme, ou a nuvem do desrespeito, enceguece esse ou aquele membro da equipe fraterna, os cônjuges reassociados no plano superior amparam-lhe a reencarnação, à maneira de benfeitores oculto, interpretando-lhes a rebelião por sintoma enfermiço, sem lhe retirar o apoio amigo, até que se reajuste no tempo. Então isso aí está claro, né? Quer dizer, vamos supor que entra outro casamento em provação, entra outro casamento em uma ligação afetiva de distonia. Ora, então aquele cônjuge que está apoiando, ele vai apoiar amorosamente. Ele transforma de marido em pai, transforma de marido em irmão, transforma marido em amigo. Ou seja, vão trabalhar para que esse processo ocorra de uma maneira mais feliz, mas vai ter de uma desvinculação do papel. Sai do papel relação 2 a 2 e vai para um papel fraterno, um papel amigo. Pronto? Ocorre separação entre cônjuges espirituais? Ou seja, você desenvolveu um relacionamento no plano espiritual. Você divorcia também lá? Como é que fica a separação dos bens, hein? No plano espiritual não tem, no máximo que tem é bônus hora em algumas cidades, né? Como é que seria isso, né? Vamos ver o que André Luiz fala. Pode acontecer, por exemplo, que as autoridades superiores escolham um dos cônjuges para serviço particular entre os homens, atendendo às qualidades especiais que possui e como deva satisfazer as questões e eventualidades terrestres. Além disso, esse ou aquele cônjuge, após venturoso estágio nas esferas superiores, necessita regressar aos círculos carnais para experiências difíceis nos resgate de compromissos determinados. Em ambas as modalidades de separação compreensível e justa, o companheiro ou a companheira em condição de superioridade, pelo menos circunstancialmente, roga com êxito a possibilidade de custodiar o objeto de sua veneração e de seu carinho, quase sempre na posição de reencarnados em regime de completa renúncia. Ou seja, a separação acontece por motivos superiores. Ou um dos cônjuges vai encarnar para a prova, ou um dos cônjuges vai reencarnar como uma missão, ou um dos cônjuges reencarna dentro de um processo de solidão, de mútua compensação à distância, para poder realizar tarefas específicas. Então a separação é devida às missões,
ou devido aos compromissos, ou devido às questões kármicas. É aí que ela acontece. Vamos supor, você tem uma afinidade medonha com outra pessoa. Ela permanece no plano espiritual e você encarna para provações de casamentos provacionais ligados às suas vidas passadas. E ela vai ser uma mentora querida, vai ser uma amiga querida que vai te auxiliar na luta que você vai travar para o aperfeiçoamento seu e aperfeiçoamento daquela pessoa. Está claro então? Outras vezes você encarna para missões. Você vai ter uma missão importante a ser desempenhada, você vive um plano de felicidade, de harmonia, de carinho, que você vai ter de se afastar para poder realizar na Terra uma série de compromissos. Então você passa a receber o apoio daquela pessoa como mentor, como amiga, como pessoa amada, que vai te auxiliar na rota evolutiva. Está claro então? Está apagando a TV aqui toda hora, o que está vendo? Próximo. Aqui tem uma questão interessantíssima. Também do livro Evolução em Dois Mundos. Em que base se verifica a disciplina afetiva nas sociedades espirituais das esferas superiores? Então está perguntando sobre disciplina afetiva, né? Aí a gente tem alguns indícios aí das questões sexuais também. Engana-se, lamentavelmente, quantos possam admitir a incontinência sexual como regra de conduta nos planos superiores da espiritualidade. Então está mostrando que, primeiro, nos planos superiores da espiritualidade não existe incontinência sexual. Médios que têm observado as regiões de licenciosidade ou desencarnados que a respeito delas venham a traçar essa ou aquela notícia, reporta-se apenas a lugares naturalmente inferiores, extremamente afins com a poligamia embrutecente, por mais brilhante se lhe externe as conceituações filosóficas. Então nós temos vários livros de sexo, né? Tem até um livro do Ranieri, né? Que traça a questão no abismo, que trata questões sexuais, mas ele está mostrando que essa incontinência, essa poligamia, essa questão sexual, assim não é uma conduta de planos superiores. Isso aí se está dentro dos planos inferiores da espiritualidade. Por isso que nós temos falado aqui que nós não sabemos ainda como é que é essa questão afetiva, no sentido mais lato, nos planos superiores da vida. Então a gente tem que esperar a informação. Nós temos alguns indícios, foi por isso que eu coloquei essa passagem aqui de André Luiz. Ou desencarnados, muito bem. Nos planos enobrecidos, realiza-se também o casamento das almas. Olha, os casamentos das almas continuam. Conjugados no amor puro, verdadeira união esponsalítica de caráter santificante, gerando obras admiráveis de progresso e beleza na edificação coletiva. E quando semelhante enlace deva ser adiado por circunstâncias inamovíveis, os espíritos de comportamento superior aceitam na Terra a luta pela sublimação das forças genésicas, aplicando-as em trabalho digno, com a abstenção do comércio poligêmico, tanto mais intensamente quanto mais ativo se lhe revela o esforço de acrisolamento próprio. Ou seja, existe uma disciplina afetiva, existe uma disciplina sexual, e somente quando você se dispõe a isso nos planos superiores da vida, é que você vai ter condição de desenvolvimento afetivo mais amplo. Então, as questões sexuais no plano espiritual, porque aquilo que o André Luiz está dizendo, superior, é uma questão de puro amor, já é um outro campo, não como a gente está acostumado ainda aqui na Terra. Como é e como essas relações se dão, como é que essa vibração se dá, como é que essa troca afetiva superior se dá, são detalhes que a gente ainda não tem ou tem muito pouco em relação às obras que nós já possuímos dentro da doutrina. Certamente é aquilo que Emmanuel fala no livro Vida e Sexo, né? O homem está tão atrasado ainda nessa questão que é impossível falar sobre dela de uma maneira mais ampla e aberta. Próximo. Qual é a conduta afetiva entre as almas enobrecidas? Também no livro Evolução em Dois Mundos. Então nós já estudamos aqui uma série de coisas. Agora nós temos que saber como é que é a conduta das almas enobrecidas no plano espiritual. Então vamos ver como é que ele fala. Quanto mais elevado o grau de aprimoramento da alma, mais reclamará espontaneamente de si própria a necessidade de disciplina das energias do mundo afetivo. Somente dependendo-as no circuito de força em que se completa, com a alma que se encontra consorciada ou então em serviço nobre, através do qual opera a evasão das cargas magnéticas de seus impulsos genéticos, transferindo-as para o trabalho, em que lhe projeta a sensibilidade e a inteligência. Então, olha bem,
Então, o cônjuge vai aplicar essas forças genéticas no sentido do trabalho. Lembra que nós, quando estudamos aqui a força sexual, mostramos que ela é muito mais do que o sexo propriamente? Lembra quando nós estudamos Eros aqui, a libido, e mostramos que a libido é a força da vida, o sexo é a força da vida, mas a vida no seu sentido amplo, e não só na sua questão genésica, né? Não só na questão genésica. Ela é muito mais ampla do que isso. Então, ele está mostrando isso. O sexo, no sentido superior, sendo usado no trabalho, sendo usado na complementação, sendo usado no ideal, como nós já tínhamos dito aqui. Isso acontece no plano físico entre aqueles cujo sistema psíquico já se distanciou suficientemente das emoções vulgares, ajustando-se em complementação fluídica ideal às almas irmãs que se matrimoniam. Interrompida a aliança física na esfera carnal, por interferência da morte, o homem e a mulher, consagrados à sublimação íntima, se associam quase sempre a companheiro ou companheiro levado à viuvez, em construtiva simbiose de ação, seja no amparo aos filhos, ainda necessidade de assistência, ou na extensão de obras edificantes, porquanto os espíritos que verdadeiramente se amam desconhecem o que seja abandono ou esquecimento. Quem ama não tem distância, né? Para nós é difícil ainda esse tipo de ação, mas é assim que ocorre, é assim que desenvolve. Tudo bem? Próximo slide. Olha, ok, nós vamos iniciar um tema aqui interessante. Nós vamos estudar um pouco sobre a influência do pai e a mãe. Mas vou aproveitar antes de iniciar, nós vamos tomar um cafezinho, um pouquinho mais cedo hoje, e depois do cafezinho a gente volta. Pessoal da TV, 5 minutos, pessoal de Goiânia e de Brasília, vamos dar um tempinho aqui. Estamos agora construindo na sede principal do IBS, na subida da Épia, uma farmácia com laboratório para que a gente possa produzir essa medicação de fitoterapia e homeopatia e distribuir gratuitamente. Junto com a colaboração de vários amigos, de vários médicos, através de amostras grátis também, nós pretendemos fazer uma farmácia de distribuição de alopáticos, a fim de que possamos cobrir o maior número possível de patologias, dentro daquelas que geralmente a gente conhece, a fim de que essa população possa receber assistência. Como o IBS é integração do ser, o primeiro ponto do trabalho é reintegrar o ser, o indivíduo. A gente está, no primeiro ponto, preocupado com o indivíduo, depois o tratamento da doença. E às vezes ele é casado, os dois, você trabalha o indivíduo e trabalha a doença. Então a gente tem oferecido, com o trabalho mediúnico, o atendimento mediúnico, o atendimento médico, o atendimento psicológico e oferecendo aí farmácia com o laboratório de homeopatia e fito. Então a gente tem buscado melhorar e ampliar, estamos ampliando agora para a homeopatia para atender essa demanda, atender esse receituário que vem pelos nossos médicos voluntários. Em Goiânia, nós também temos já uma área já construída que tem um ambulatório. Então nós vamos também oferecer um ambulatório de ginecologia, pediatria e clínica médica em Goiânia e estender esse laboratório mais tarde, com condições financeiras, para colocá-lo também em Goiânia e realizar essa assistência. Está integrado em duas frentes. Um site que promove o conhecimento tanto no campo humano como no campo espiritual. E nós temos desenvolvido esse site desde 2007. E o outro a TV IBS, através de cursos, seminários, aulas, que nós disponibilizamos não só ao vivo, principalmente às quintas-feiras, mas disponibilizamos também por edições através do YouTube, através dos mais variados meios, através do Face, de forma que nós temos hoje inúmeras pessoas que nos assistem ao vivo. Alguém tem alguma pergunta? Quanta gente quer?
encarna, a gente tem um compromisso, ou de ter filhos, de educar. E inúmeras pessoas que assistem os vídeos que são colocados à disposição. No momento, nós estamos bem focados nos seminários, dando suporte para os seminários. Então, essa parte da disseminação, da informação, da educação, depois a gente volta de novo para o conteúdo do site, no campo, trabalhando aí suicídio, desencarne, a obsessão, esses campos que são os campos que hoje pedem o sofrimento que vem batendo na nossa porta. Então, essa atividade tem crescido muito e o nosso objetivo é fazer com que seja possível a gente disponibilizar o maior número de informação possível dentro de um campo de síntese, casando ciência, filosofia, religião e arte dentro de um mesmo campo. Pessoal de Brasília e de Goiânia, o Eduardo tem uma pergunta antes da gente iniciar. Vamos lá, Edu. Senhor Maurício, que eu queria saber, o senhor falou sobre a afetividade aqui na Terra, como eu falo, uma primícia, um pilar dela seria a sedução, né? Um ponto de partida, vamos dizer assim, ao menos, né? E no caso, como o senhor mostrou naquele desenho dos espíritos, que eles já estão no ponto de chegada, por isso que eles falam do amor, porque eles estão vivendo aquilo. Deles também, a sedução é um pilar ali, ou não existe sedução até? Ou foi só para chegar até ali? Não. Quando você fala em sedução, não queira transformar a sedução em erotismo só. Né? Quando a gente fala em sedução, não estou falando só em erotismo. Eu estou falando na possibilidade. O carisma é sedução. A inteligência é sedução. A presença simpática no ambiente é sedução, certo? Então, a sedução tem várias maneiras em que ela se coloca, várias nuances. A sedução ela pode ser de várias maneiras. Então, eu posso seduzir no bem. Então, os mentores superiores vão seduzir no bem, vai seduzir pela sua presença, vai seduzir pela sua inteligência, vai seduzir pelo conhecimento das leis divinas. Não necessariamente vai seduzir dentro do campo erótico, falando em erotismo aqui, não como força da vida, mas em força genésica. Não, nem sempre é aí. Então, a sedução corporal, a sedução genésica, a sedução do sexo em si, é um dos tipos de sedução. E não o único. Pelo contrário, é um dos tipos, mas existem inúmeros outros. Ok? Pessoal, eu tentei colocar... Oi? Rapidamente, chegou uma pergunta agora aqui. Pois. De iniciar. A pergunta do Raimundo lá, de Cascavel. Maurício, família seria o principal organismo para o desenvolvimento físico, psíquico e emocional dentro do conjunto familiar e fora? Não tenha dúvida. A família é a célula básica desse processo todo, né? Tudo origina na família. Então, olha aqui, vamos voltar aqui para a gente mostrar? Lembra que eu já falei aqui, eu acho que 1000 vezes. Lembra lá da queda, que a gente falou lá que o Espírito, né? Deus, unidade, totalidade e individualidade. Houve uma queda na individualidade e houve uma queda na totalidade. A totalidade se fragmentou na coletividade. E a individualidade se fragmentou no individualismo, que a gente chama de ego, né? Muito bem. Então foi um processo que ocorreu na totalidade, que se fragmentou na coletividade. E um processo que ocorreu na individualidade, que se tornou individualismo. Ora, é por isso que aquilo nós também já mostramos aqui várias vezes, que nós evoluímos coletivamente e individualmente. No processo coletivo, é você e o próximo a primeira célula. Você e o próximo, você e a família, e vai. Você, a família e o grupo, você, a família e a sociedade. Então você vai ampliando esse coletivo. E você vai desenvolvendo o campo do individualismo para a verdadeira individualidade. Ou na linguagem psicológica aí, do ego para o self. E aqui você e o próximo, ao coletivo. Atingido o coletivo, você vai para vários coletivos, até que você retorna à totalidade. Atingindo o self, você vai até o ponto de iluminação interior, que a gente chama de perfeição. Aí você vai ter a perfeição individual
depois a perfeição coletiva. Então, por que o Cristo veio até nós? Ele já tinha completado a sua evolução individual. A sua evolução individual já tinha completado. Ele já era um espírito puro, individualmente. Agora, ele veio buscar o coletivo do qual ele faz parte. Tanto é verdade que João deixa lá no evangelho dele. Ele veio para aqueles que eram seus, mas os seus não reconheceram. Por quê? Porque ele vem buscar esse coletivo. E você vê que ele fala que existe outros coletivos. Eu tenho outras ovelhas que não é desse redil. Por quê? Porque ele já está na fase de unir vários coletivos. Mas nessa fase, que depende de todo mundo, não depende só dele, é por isso que ele diz: "Ô raça incrédula e perversa, até quando me farei sofrer?" Por quê? Porque ele está buscando a gente. E ele vai nos levar até a perfeição, como diz Rustem tão bem, as 3 tarefas do Cristo. Primeiro a formação do planeta, depois a vinda dele aqui para nos instruir sobre a verdade, e depois a missão até nos levar à perfeição. Aquilo que ele fala: "Permanecerei convosco até o último dia, até que tudo seja conduzido à perfeição." Entendido, então? Mais alguma coisa? Sim, temos mais uma pergunta. Vamos lá. Daniela, de Belo Horizonte. Oi, Daniela. Manda. Podemos escolher a pessoa a quem amar, ou o amor é um sentimento que deve surgir naturalmente? Amor não é mente. Não queira colocar na mente que eu vou amar alguém. Amor não é pensamento. Amor é algo que nasce, que se manifesta, que vem. Não é algo que você cria. Todo amor criado pela mente é um amor mecânico, é um amor falso. O amor se manifesta. Amor é dom da vida, é como a graça. Ele se manifesta. Você não sabe por quê. Por que você ama fulano, por que você ama Beltrano, por que você ama ciclano. Você não sabe por quê. Ele simplesmente se manifesta. Você fala: Maurício, como é que é isso? É simples. É a mesma coisa que você sente quando você tem um filho. O filho você nunca viu. Na hora que aquele nenenzinho chega e que você vê, começa a manifestar em você uma série de conteúdos e que você não sabe de onde vem. E não é só conteúdos do passado reencarnatório, não. É o conteúdo do fluxo da vida. É um amor gratuito. Tanto é verdade que fala assim: nasceu o filho de fulana. Todo mundo que é amigo, todo mundo que é primo, todo mundo que é parente fica feliz. Fala: "Não, que bacana, aconteceu, nasceu o nenenzinho, nasceu mais um." Então, e ninguém conhece o menino. Por quê? Porque isso é uma manifestação de manifestação amorosa que surge na nossa alma. Vem, simplesmente vem, se manifesta. Então nunca é um amor mental. Não tenta você achar que você pode colocar um amor mental e cultivá-lo. Não, você vai, pelo contrário, você vai explodir. Porque o amor mental é uma criação mental, não é amor. Amor é uma manifestação. Certo? O amor se manifesta e não se cria com a mente. Ok? Mais uma. Pergunta da Clarionice, de Brasília. A força da sedução se projeta em nós através da consciência? Sim, sem dúvida. Uma das principais forças da vida é a libido, ou o erotismo, ou força do viver, a força principal da vida. Ela pode aparecer aqui como erotismo, certo? Ela pode aparecer aqui como afeto, ela pode aparecer aqui como energia ativa de várias ações da existência. Quer dizer, tem vários processos em que ela vai aparecer, essa força. Uma delas é o erotismo, no sentido de erotismo mesmo, né? E a outra é a sedução em todos os graus. Quer dizer, você pode ter essa força em vários matizes, como se fosse um rio que se abrisse por vários córregos. Um rio que se abrisse para vários outros campos. É assim a força da vida. Essa é a força principal, a força de Eros, a força vital, a força da sexualidade. Né? Então, eu costumo dizer o seguinte, que a força da sexualidade é a força da vida. Ela aqui embaixo, ela pode ser sexo, apenas sexo, como a gente compreende. Mas aqui em cima ela é criatividade. Ou seja, é a força nos seus diferentes diapasão. E quando eu falo criatividade, eu quero falar a liberdade que vem do amor. Que a verdadeira criatividade é a liberdade.
Mais alguma? Não. Então vamos lá. Pessoal, eu quis tratar disso aqui, filhos inesperados, porque hoje em dia nós estamos tendo uma quantidade imensa de adolescentes tendo filhos. E quando você tem um filho, antigamente era obrigatório o casamento, né? Lembra disso? Hoje em dia está se quebrando isso. Mas, de qualquer maneira, quando você tem um relacionamento, que você tem um filho, você sedimentou aquele relacionamento pro resto da vida. Porque agora não é só você, não é só a criança. Agora é você, o pai e a criança. Então, de qualquer maneira, mesmo que você nem queira ver mais aquela pessoa, não tem como, porque agora você vai ter um filho com ele. E esse filho vai querer a paternidade. Inclusive, nós já estamos conseguindo colocar leis que a pessoa que abandona o filho seja punida. Então, isso é sinal de que nós estamos evoluindo nesse processo. Quer dizer, os filhos não podem simplesmente ter e deixar para lá. Tá claro? Então, nós vamos abordar essa questão dos filhos inesperados para mostrar que ela está relacionada com os nossos problemas afetivos. Tá? Então, vamos lá. É de Emmanuel no livro Vida e Sexo. É imperioso anotar, entretanto, em muitos lances da caminhada evolutiva do espírito, a influência exercida pelas inteligências desencarnadas no jogo afetivo. Pessoal, vem cá. Olha aqui. Na hora que você vai lá reencarnar, tá? Que a família lá se reuniu. Aí você fez todo um planejamento, ou você ou o mentor seu, né? Se você não tem evolução para isso. E você vai se unir aqui com possibilidades de união com a pessoa A, com a pessoa B. Na hora que esse processo começa, o passado volta, não volta? E volta as imagens também do passado. Mas tem um outro circuito aqui que nós não falamos. Que aqueles que vão nascer como filhos, eles se agregam a esse campo aqui, ó. E pela vibração dele, incentiva esse amor. Porque eles vão ser dependentes desse processo. Então o amor pode ganhar uma força extra, que na hora que a criança nasce, aquela força diminui. Tá bom? Então o que acontece? Aqui ganha um upgrade, tá claro? Pela presença dos filhos. Os filhos vão materializando, esse upgrade aqui desaparece. E aquilo que parecia ser tão bom, começa a desdobrar naquele novelo que o Emmanuel falou, e aí a vida fica mais difícil. Entendido? Por isso que tem uma fase, mesmo nos casamentos que estão ligados aí a provas e distonias, que é muito bom. Porque muitas vezes os filhos estão ali ajudando na vibração. Se retardar, o casamento acaba, né? Vamos lá. Aproveita. Então é isso que ele fala aqui, ó. Imperioso anotar, entretanto, em muitos lances da caminhada evolutiva do espírito, a influência exercida pelas inteligências desencarnadas no jogo afetivo. Referimos aos parceiros das existências passadas, ou mais claramente aos espíritos que se corporificarão no futuro lar, cuja atuação, em muitos casos, pesa no ânimo dos namorados, inclinando afeições pacificamente raciocinadas para casamentos súbitos ou compromissos na paternidade e na maternidade, namorados esses, então, que se matriculam na escola de laboriosas responsabilidades. Ou seja, vai naquele quadro todo, aquilo ali é uma empolgação, e o menino aproveita e reencarna. Aí o filho, muitas vezes, vem como forma de filhos inesperados, né? Não programados, não esperados. Mas agora a realidade da vida fez com que isso acontecesse, e agora nós temos uma responsabilidade enorme com esse filho, tanto o pai como a mãe. Não é só a mãe, não, porque geralmente, principalmente no nosso país, a responsabilidade fica muitas vezes só na mãe. Não, isso tem de mudar. Nós temos de trabalhar como cidadãos para mudar essa realidade. Isso porque a doação de si mesmo à comunhão sexual em regime de prazer sem ponderação não nos exonera dos vínculos kármicos para com os seres que trazem a luz do mundo, em cuja floração, aliás, se é verdade que recolherão trabalho e sacrifício, obterão valiosa colheita de experiência e ensinamentos para o futuro. Se compreenderem que a vida paga em amor todos aqueles que recebem com amor as justas exigências para a execução dos seus objetivos essenciais.
Então, se é muitas vezes doloroso, é um momento difícil, lembra também que é um momento de redenção, que é um momento de amor, que é um momento para um progresso espiritual. Então, não vamos transformar o filho em problema, porque nós já estamos acostumados hoje a transformar filho em carnê bancário. Né? Se não tem muito dinheiro no banco, então não vou ter filho. Né? Se eu não tenho condição ainda, então não vou ter filho. Nem coloca na mente a luta que você pode fazer para poder dar conta do afeto que você vai desenvolver. Então nós ainda estamos muito nesse mundo e muito dessa forma ainda, presa a essa realidade menor. Inclusive tem uma pergunta aí, não tem, Estevam, sobre isso? Sim. Pois não. Essa pergunta é uma pergunta antiga. Isso. Que tinha sido enviada, pelo nosso companheiro Luiz Carlos Menezes, lá de Aparecida de Goiânia. Ok. Ele nos envia o seguinte questionamento. No capítulo 23 do Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec salienta que o que permanece inalterado são os aspectos divinos da lei, enquanto que os seus aspectos civis são e devem ser alterados de conformidade com o tempo evolutivo de cada civilização. O aspecto que permanece inalterado segundo Kardec, por ser o conceito divino da lei, não há de ser mudado nunca, porque perfeito como Deus é a junção dos corpos para a possibilidade de retorno de espíritos à carne. Compreende-se o conceito de síntese defendido pelo Ibis, bem acomodando esse aspecto da lei. Ocorre que os casais heterossexuais e, portanto, possíveis de gerar filhos pela carne, cada vez mais se eximem deste papel, protelando cada vez com desculpas materiais, seja por motivos de necessidade de formação universitária, por geração material para deixar para os filhos do futuro, entre outros aspectos. Adiando os compromissos espirituais e, dentre esses, o dever de gerar filhos. Qual é a análise? Que análise pode-se fazer diante deste problema? Ok, vamos colocar aqui, por favor. A caneta. Pedir desculpa primeiro, né? Que essa pergunta ficou muito tempo e nós achamos ela recentemente. Aí eu lembrei dela agora. Pessoal, olha aqui. À medida que a vida vai colocando dificuldade na geração de filhos, a vida vai resolvendo essa dificuldade, né? Então, por exemplo, nasceu a pílula anticoncepcional. Isso deu a liberdade sexual à mulher e deu também para a gente um controle sobre a maternidade e a paternidade. Muitas vezes nós exercemos esse controle de forma egóica. Então, o que a vida foi? A vida foi gerando maneiras que os filhos pudessem nascer de outras formas, como aconteceu com a inseminação artificial. Quer dizer, aqueles que têm bloqueios acham a maneira de eles também ganharem filhos. Hoje nós estamos caminhando para um momento futuro que amanhã até os casais homossexuais vão poder ter filhos. Porque basta que no futuro amanhã nós podemos ter um útero de laboratório, amanhã nós podemos desenvolver todo o processo com a própria célula da pessoa. Quer dizer, existem possibilidades muito grandes nesse campo a ser desenvolvidas. E o próprio Chico, em entrevistas durante o curso da vida dele, falou sobre isso, né? O futuro e as ligações que isso pode mudar e o processo que ainda pode acontecer. E quem sabe nós podemos todo mundo ter feliz de ter seus filhos e ter suas relações e partilhar da família, independente da relação em que forma elas se encontram. Mas atualmente nós também colocamos o nascimento dos filhos numa conta, onde a gente, como diz aí o Luiz na pergunta, a gente acaba se afastando daquilo que é natural, daquilo que é divino, daquilo que significa dar continuidade à vida. Então, muitas vezes, hoje nós estamos tendo aqueles casos dos abortos de filhos não nascidos, né? Eu falo que é aborto dos filhos não nascidos, porque muitas vezes você assume um compromisso, você aceita esse compromisso, vem e quando você chega aqui você não quer assumir esse compromisso e quer adiá-lo. Todo mundo tem esse direito, mas a gente não pode esquecer de que a gente também repercute na alma do outro, que repercute na alma do outro.
Então eu fico pensando assim, que toda vez que a gente tiver muita dificuldade para poder pensar em filho, falo, imagina se os nossos pais não tivessem corrido o risco de nos ter. Se não tivesse lutado para que a gente viesse, que não tivesse nos educado, o que seria de nós? Então, quer dizer, a gente também tem de pensar assim. Se fala assim, não, mas eu não sinto essa necessidade. Eu acho que isso é uma fuga. Porque todo mundo, se perguntar à consciência, um casal, ele sabe exatamente quantos filhos deve ter. É algo que fala na vida, não tem jeito. Eu, nesses anos todos da minha vida, tratando de pessoas, eu nunca vi ninguém dizer realmente o que não sente. Você fala assim, eu não quero ter filho, mas pera lá. Quando você está sozinho, quando você raciocina, quando você ora, o que dá vontade? Ter 1 ou 2 filhos, ter 3 filhos. Isso está na nossa alma, é interessante isso. Por mais que seja, sempre está interessante. Está ali presente. Eu gosto de contar um caso de uma mulher que me procurou no ambulatório, no hospital público onde eu trabalhava, e ela já tinha tido 9 filhos. E foi até a mim para me dar um relatório que o médico obstetra tinha pedido, porque queria fazer uma cesariana e fazer também uma cirurgia para que ela não gerasse mais. E ela já tinha 30 e poucos anos e já tinha tido 9 filhos. E como ela tinha asma, ele mandou lá na pneumologia para mim poder dar uma opinião e dar um laudo para ver se esse laudo justificava que ela pudesse, naquele momento, fazer a ata, né, para ela poder operar. E o que eu achei interessantíssimo nessa mulher, ela que chegou no meu consultório chorando, que ela tinha lido o laudo e falou assim para mim, não, doutor Maurício, não deixa eles fazer comigo não, porque eu quero continuar tendo filho. Ela já tinha 9. Não, eu quero continuar. Enquanto Deus mandar aqui, eu quero cuidar dos meus filhos, eu amo meus filhos. Aí eu falei assim, olha só, né? Tem gente que não chega nem no 1. E ela tinha 9 e não queria de jeito nenhum passar por nenhuma cirurgia que impedisse ela de ser mãe. Então, logicamente, que nós precisamos analisar essa questão. À medida que nós fomos evoluindo, nós vamos ter responsabilidades no nascimento, nós vamos ter responsabilidade na população, nós vamos ter responsabilidade em relação à natalidade. Isso é natural, isso faz parte de um processo evolutivo. Quanto mais a gente evolui, mais a gente vai assumindo responsabilidades. Assim como hoje a gente já tem uma responsabilidade muito grande em relação a nós mesmos. Porque antes a responsabilidade estava nas costas de alguém, né? Quer dizer, a responsabilidade do cidadão estava na mão do rei, né? Que muitas vezes era despótico. A responsabilidade religiosa estava na mão do padre, ou estava na mão de um ser religioso. Hoje não, todas as responsabilidades estão na nossa mão. Quer dizer, nós é que temos que fazer o nosso caminho, somos responsáveis pelo caminho que não for. Não podemos falar que foi devido ao rei, foi devido ao padre, foi devido ao bispo, foi devido... Não. Hoje a responsabilidade é sua. Está toda na sua mão. Então, consequentemente, essas responsabilidades sociais também vão estar na nossa mão. Essas responsabilidades de natalidade também vai estar na nossa mão. Essa responsabilidade de como cidadão gerar comida, alimento, escola, educação para as pessoas, também está na nossa mão. Então, é verdade que no Brasil, por exemplo, se você pegar os artigos da Constituição, já está lá. Que saúde, alimentação, educação, é direito do cidadão e dever do Estado. Nós temos que dar responsabilidade para isso. Nós não podemos fugir de algo que a gente colocou na carta e deixa para lá. Não, nós temos de trabalhar até que isso seja respeitado. Eu acho que, no mínimo, que a pessoa tem de ter é o direito de ter sua casa, ter a sua família, ter alimentação, ter uma boa educação e ter assistência médica. Isso o Estado tem de dar, é a obrigação do Estado dar, e a gente tem de lutar isso até morrer, para não ficar numa irresponsabilidade, é um compromisso que nós assumimos em conjunto. Então, logicamente, que nós vamos assumir esses compromissos, mas nós não podemos ficar apenas ligados nos problemas atuais, os problemas pequenos, e esquecer da missão superior, ou como diz a pergunta, né, das leis divinas que regem a vida. Lembra, se nós temos possibilidades de gerar, então vamos dar a oportunidade de reencarnar. Porque nós também viemos numa oportunidade como essa. Eu acho que pelo menos um filho nós vamos ter. Se você não tem condição de fazê-lo, tudo bem. Se existe uma inibição,
tudo bem, já não é possível ter, você pode ter uma inibição que não te permita, mas se você trabalhou para isso, você foi atrás disso, e se você ainda pode, inclusive, ter filhos de outras mães, né, um filho chamado filho do coração, não vamos deixar de fazê-lo, porque o que mais um ser está precisando hoje na Terra é de pais responsáveis, de mãe responsável e de oportunidades de reencarnação. Tá ok? Mais alguma, meu filho? Não, sem mais perguntas. Tá, vamos terminar aqui para a gente poder encerrar nossa aula de hoje. Então, a pessoa passa a ter uma responsabilidade, mesmo que seja uma menina, né, na sua idade, que ali ainda não está na idade de ser uma mãe, não está madura para isso, mas ela vai ter de amadurecer. Por quê? Porque agora ela assumiu uma responsabilidade grande e que agora, daí em diante, vai ter de dirigir a vida dela dentro desse campo. Vamos lá? Pietro Baldi. Então não há somente a felicidade criadora dos dois cônjuges, pois um terceiro ser, o nascituro, atraído por idêntica paixão de amor, sensibilíssimo como espírito, também alcança em sintonia a mesma felicidade criadora, e como que, perdendo o sentido, se precipita de seu estado de consciência a um estado de inconsciência. Isso porque então se completou o motivo da queda e a prisão na carne, embora mínima e embrionária. Já se fechou em redor dele, só lhe restando para viver o caminho de desenvolvê-la, utilizando-a para suas manifestações. O espírito então penetrou na forma, e essa será sua moradia, da qual não poderá sair senão quando completar sua vida. Então olha só que interessante. O que o Baldo está querendo dizer? Que no momento que houve a gestação, um ser já passou por uma série de transformações. Por isso que a doutrina espírita insiste tanto, né? Que na hora que é a fecundação, existe vida. Já existe o ser reencarnado. É por isso que nós somos completamente contra o aborto. Por quê? Porque naquele momento é isso que o Baldi fala aqui. Ocorreu já um processo de queda. Por que ele fala queda? Porque você sai do estado de alta consciência, contrai essa consciência para se tornar um bebê, para se tornar um embrião, para se tornar um feto. Olha, então, consequentemente, há uma queda, uma redução do campo de consciência. E você já está formando uma forma do qual você está preso. É o momento mais difícil. Todo mundo tem medo de desencarnar. Não, tenha medo é de nascer, que é dificílimo nascer. Desencarnar é fácil. Agora, nascer é dificílimo. É um processo muito mais difícil. Eu queria um dia a gente dar uma aula só sobre isso. Porque é dificílimo nascer. E é isso que fala. Olha o carinho que a gente tem de ter. Nós não tem de ficar pensando naquelas situações transitórias. Elas vão ser resolvidas. Ela tem de ser meio, ela não pode ser fim. Ah, eu estou sem recurso. Não, você vai arrumar meios para fazê-lo. Não precisa ser fim, quer dizer, você jogar toda a gravidez nisso. Mas naquele momento um espírito já desceu, aquele espírito já materializou, já está em luta, já está ali presente. Então esse respeito por ele é fundamental. Entender que por maior dificuldade que a gente tenha, nós não podemos esquecer de todo esse processo. O espírito então penetrou na forma, e essa será sua moradia, da qual não poderá sair enquanto completar sua vida. Desde então até a morte, espírito e corpo permanecerão fundidos num composto único. A formação do feto é confiada ao divino consciente da vida, enquanto o inconsciente humano despertará paulatinamente, fundindo em sua nova forma, numa nova consciência que será a função dele. A consciência irá despertando cada vez mais até a idade madura do corpo, quando eu tiver conseguido tomar posse totalmente e, por seu intermédio, houver aprendido a manifestar-se em todas as suas potencialidades. Ou seja, então, é o consciente da vida que cuida dessa gestação. Então não existe nada inesperado, porque é a vida que está dando a resposta. A gente age, mas aquilo que fala lá, né, que já falava na época lá do Cristo, o que ligares na terra, estarei ligado no céu. Se eu fiz a ligação sexual, eu dei a oportunidade da ligação para que a vida, através do consciente, gere e que possibilite essa geração. E o ser, então, vai reduzir a consciência num processo de contração da consciência, por isso que a reencarnação é uma das provas da existência da queda, e, ao mesmo tempo, ele vai paulatinamente desenvolver do inconsciente até chegar às suas totais possibilidades. E é isso que faz a educação.
É isso que faz a educação, ou seja, você dar a oportunidade para a pessoa desenvolver todas as possibilidades que já traz. E não cercear essas possibilidades. Você vai ver que nós vamos discutir alguns assuntos aqui, inclusive utilizando a Alice Miller para falar sobre isso, que nós muitas vezes recebemos um filho com extremas possibilidades, mas vamos bloqueando a partir da nossa estupidez, a partir da nossa ignorância, a partir da nossa condição ainda de pais não dedicados, a partir de agressões, sejam verbais ou sejam físicas, a partir de uma série de coisas, nós vamos podando essas possibilidades. Aí a pessoa nunca chega naquilo que o Baldi fala, ó, posse totalmente de todas as suas potencialidades. Porque a verdadeira educação é aquela que dá oportunidade para os filhos desenvolver as próprias possibilidades que já estão dentro deles. Você serve de apoio e a partir daí desenvolve. Quando você não faz isso, você vai criar restrições, limites que vão dificultar muito essas possibilidades. Ok? Alguma pergunta? Maurício, é o Mário de Goiânia. Pois não. E a pílula do dia seguinte? Abortiva. Porque é o seguinte, eu tenho uma filha que a minha ex-mulher tomou a pílula e ela não funcionou. Graças a Deus, né? Então, quer dizer, isso não seria, mesmo você tomando, se a criança tem que vir, ela não vai alterar nada? Não podemos pensar assim não, porque isso depende muito do que você está, não é assim. Você tem de lembrar que nós não podemos achar que o que a gente faz não vai ter repercussão, que vai depender também da linha evolutiva de cada ser que está reencarnando. Certo? Quer dizer, não podemos achar que eu posso fazer o que for, que a vida vai dar um jeito. Não. A vida conta conosco. Eu não tenho como. A vida também faz parte do pensamento da vida, o nosso. E se eu resolvo suicidar, eu resolvo matar, eu resolvo abortar, a responsabilidade é minha, não é da vida. Quer dizer, graças a Deus aí não aconteceu, como acontece também aquela pessoa que tenta o suicídio, cai de um jeito que não morre, dá um tiro que não morre, também acontece. Quer dizer, isso aí também acontece dentro do processo da vida e muitas vezes está dentro de questões que vai muito além do nosso entendimento. Mas está presente dentro da vida, porque a gente não sabe também quais são os méritos, quais são os créditos, quais são a proteção que determinado espírito tem. Então, lembra, eu costumo dizer o seguinte, vamos pegar uma linha, eu vou chamar de linha evolutiva. Então, quem está abaixo dessa linha, ou seja, quem está abaixo da linha média evolutiva, ele vai ter mais dificuldades e mais restrições, porque o livre-arbítrio dele está fechado. Quem está acima vai ter mais abertura de livre-arbítrio e vai ter mais abertura de possibilidades. Então, muitas vezes, quem está acima pode fugir de um processo desse, mas quem está abaixo da linha, não. É aquilo que eu já desenhei aqui, né? A gente sempre deve lembrar isso. Vamos pegar aqui, por exemplo, uma linha evolutiva para a gente poder entender isso. Então, está aqui uma linha evolutiva. Está claro? Vamos pôr os seres que estão infraevolutivos. Se eles estão infraevolutivos, aqui eu estou falando a linha média de possibilidades, né? Não é infraevolutivo no sentido de que não evoluiu. Não. Vamos supor que os ângulos de vida deles são muito fechados. Os ângulos de livre-arbítrio, que eu também já expliquei aqui, são muito fechados. Aqui vão ter ângulos maiores, vão ter possibilidades maiores, aqueles que estão supraevolutivos. Então, muitas vezes, o consciente da vida trabalha dentro desse conteúdo supra aqui e desvia processos como esse que você acabou de narrar. E outros que não tem nem o livre-arbítrio aqui, o livre-arbítrio está muito fechado, as possibilidades deles são muito pequenas. Então, precisa de auxílio para que possam avançar. Estão dentro de margens muito difíceis. Está claro? Eu conheci certa vez um espírito que chamava Simplício, era o nome dele. E Simplício, nós conhecemos ele num processo de desobsessão. E depois disso, o Simplício se tornou um trabalhador na nossa casa, do Regeneração aqui, de Goiânia. E ele foi evoluindo muito bem. E como ele não tinha, estava aprendendo, então tudo que ele aprendia, ele falava nas mensagens. E o médium na época era meu pai. Então era interessantíssimo, porque ele contava as histórias do que ele estava aprendendo, as surpresas que ele tinha. Então era uma coisa assim muito genuína. E aí aconteceu, depois de uns 2, 3 anos, que ele ia reencarnar. E aí eu falei assim, Simplício, por que você não vem para cá para ficar com a gente e tal, reencarna? Tem muita gente nossa aqui, se você quiser ser meu filho aí, eu disponho a te receber e tal. E todo mundo gostava muito dele, que ele foi muito querido. Aí ele virou para mim e falou assim, ei Maurício, não tem jeito não. Eu falei, não tem jeito porque eu não mereço esse tipo de útero.
Eu vou nascer em provação danada. Eu falei, como é que vai ser? Ele falou, o primeiro útero aí que me quiser, eles vão me colocar. E eu não vou ter direito a pai nem direito a mãe. Eu vou vir ao mundo e vou ser jogado no mundo e vou ter de me virar. Ok, então olha aqui o que aconteceu com o Simplício. Ele estava aqui. Ele tinha ainda de consertar uma série de coisas, né? E aí muitas vezes aqui, nesse processo, na hora que a gente não toma o cuidado, a gente pode dificultar a vinda dele. Né? Então a gente tem de entender os graus diferentes de conquista que cada um nosso realizou e qual lei que está vigorando para nós naquele momento. Ok? Alguma pergunta aí? Não. Não? Sem perguntas. Pessoal, então vamos terminar a nossa aula. Agradecendo a todo mundo aí da TV Ibis pela participação, né? Todos os nossos queridos amigos. Agradecendo o pessoal de Brasília, de Goiânia, por mais essa aula, pela nossa participação. E semana que vem nós vamos discutir as questões dos complexos e vamos discutir os problemas que surgem, muitas vezes, numa gravidez inesperada, né? Entre aspas, e quais são as consequências disso e dar continuidade a esse estudo, falando principalmente dos complexos, que vai ser o enfoque que nós vamos querer dar. Ok? Então vamos encerrar o nosso trabalho. Senhor Jesus, amado e querido Mestre, nós te agradecemos por tudo que recebemos de Ti. Que Teu carinho e Tua bondade nos abençoe e nos ilumine sempre. Que assim seja. IBIS, Instituto Brasileiro de Benemerência e Integração do Ser. www.ibis.org